Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? São 6 horas e 3 minutos da manhã deste sábado, 1º de junho de 2024. 6 horas e 3 minutos da manhã desse sábado chuvoso do dia 1º de junho de 2024. Ontem eu li sobre o sábado e a lei. Eu não estava muito bem, eu acabei só lendo só a página 66, 66 e fechei. Hoje eu estou bem melhor. O que estamos estudando é a Escola Sabatina, o grande conflito da Igreja Adventista. Estudando não, né? Eu estou lendo a página, estou lendo os versículos relacionados à página e fazendo alguns comentários. Estudo não é não. Mas, enfim, vamos lá. Esse é o livro O Grande Conflito que a Adventista dá, tá bom? Você querendo ler, é só ir numa igreja adventista ou ligar para eles. E esse aqui, eu vou repetir o número. Prefixo 37, o telefone é 999-64-2699. A página é www.comunidadeiage.com.br e o e-mail é iage.vidanocampus@gmail.com. vidanocampus@gmail.com. IAGE. IAGE. O grande conflito. Né? Mas aqui está com uma grande controvérsia. Agora, por que esse aqui, que é tem 650 páginas, e esse aqui é um resumidão de 287 páginas. Eu não sei um pouquinho dessa diferença, mas enfim, são empresas e cada empresa age da forma que quer. Vamos orar? Então vamos orar. Clama aí agora pelos seus filhos, filhas, esposo, esposa, caso você venha ter, tá? Mãe, pai, clama por quem você quiser. Vamos lá? Amado Pai, através de Salvador, eu começo essa oração agora, nesse dia de sábado, pedindo bênçãos sem medida, pedindo cura espiritual e cura física, Pai. Peço também que faça, segundo a Tua vontade em minha vida e na vida desse homem, dessa mulher que está em oração nesse momento. Peço pelos meus filhos, filhas, netos e netas, protegendo-os, não deixando Satanás encostar o dedo neles. Peço a Ti, Pai, que perdoe todo o pecado que eu tenha cometido contra o meu próximo e contra Ti, e que me faça cada vez mais uma pessoa melhor, me dando as orientações corretas através do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, Pai. Também te peço que conduza esse estudo que eu vou continuar fazendo, e eu te imploro. Perdoe todo o mal que eu tenha feito e que através de Salvador me abençoe e abençoe a todos que me rodeiam. Obrigado, Pai. Assim seja, muito obrigado, assim seja, através de Salvador. Então, gente, hoje eu vou ler a página 67, que está alicerçada em Oséias 5. Vamos lá em Oséias 5?
cachorro hoje tá que tá. Ó, vem cá dar um oi pra galera. Esse aqui é a bicha, eu ainda não botei nome nela. É ela aqui que fica fazendo arte, que eu fico olhando pro chão. Oséias 5. Na verdade, eu nunca ponho nome nada, né? Eu vou ter um nome indígena nela, mas aí eu. Vamos ver o que está escrito em Oséias 5. Em Oséias 5 está escrito assim: Ouve isto, ó sacerdotes, escutai a casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige este juízo visto, que foste um laço para Mísipa e para rede estendida sobre o Tabor. Mísipa, M-I-C-P-A com acento. E Tabor, T-A-B-O-R. Isso é o que está escrito em Oséias 5:1. Capítulo 5, versículo 1. E o texto aqui, ele começa assim. Página 67. E a página 67 começa assim, ó. A página 67 começa assim, ó. A marca da besta. Aqui está como dia 29 de maio, mas tu sabe que hoje é 1º de junho, né? Então vamos lá. A marca da besta. Pergunta número 5. Como a Bíblia revela a ira de Satanás, por que o capeta está irado com o povo do Criador no tempo do fim? Aí está apresentando aqui o livro, o capítulo e o versículo. Vamos lá, em Apocalipse 12. Vamos lá. Vamos lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 e 17. Vamos ler? Por isso, alegrai-vos, ó céus, plural, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o capeta desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? A mulher não é o sistema religioso. A mulher é quem o Salvador irá buscar. Somos nós, tá? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos do Criador e têm o testemunho do Salvador. Apocalipse 13:7. Vamos lá? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode até parecer brincadeira que eu vou perguntar agora, mas eu já vou perguntar assim para que você entenda. Você, homem, mulher, você é santo ou é capeta? Porque isso aí é uma particularidade sua.
Não adianta você ser líder ministerial, andar com Bíblia embaixo do braço, roupa longa, que às vezes eu fico assim olhando, eu falo assim, meu pai amado, era melhor estar de calça jeans. Não é nem porque aparece as curvaturas do corpo, mas é cada marca de calcinha estranha. Eu fico assim às vezes olhando, tô falando sério, tô brincando não. As marcas de calcinha, tu não sabe se é short ou se é calcinha. É uma coisa estranha, tudo enrolado assim, ó. O próprio vestido mostra aquelas. Enfim. Então, você é o quê? Você é o capeta ou você é o santo? Porque se você está dentro da religião, acreditando que perseguição é perturbação que filho traz, é perturbação que esposa traz, é perturbação que trabalho dá, você realmente não conhece nada de Bíblia. E eu só te falo uma coisa. Quem escolheu casar foi você. A mulher, geralmente, ela engravida e depois fala com o cara. É assim que acontece no meio das pessoas desorganizadas. Não pobres, mas desorganizadas. Então, sobre a questão de ter filho, eu não posso falar que foi escolha do homem, mas foi a escolha da mulher. Porque toda mulher engravida porque quer. Não é porque foi por acidente. Então, o que acontece? A maior perseguição que você pode ter na sua vida é não entender. Uma coisa é perturbações do dia, outra coisa é perseguição. Se você for santo, tu vai morrer. Se você for capeta, é você que vai matar os santos. Porque aqui está falando, ó. Ele foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Da mesma forma que o Criador olhou para Jó, da mesma forma que o Criador olhou para Jó e autorizou o capeta matar todos ao redor de Jó, vai ter a mesma autorização aqui. Os 144 mil é um povo tão escolhido, tão honesto, que eles vão se consertar nas pequenas falhas e eles vão cada vez mais se engrandecer, espiritualmente falando, a partir do que está escrito aqui no versículo 7. Porque para o Criador autorizar Satanás a tocar no povo santo é porque é um povo que ele não pode mexer. E ele só vai mexer porque foi o Criador que autorizou. Então, se você não for o santo, você vai ser o capeta. O capeta vai usar você para matar essas pessoas. Pensa nisso. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Aí, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você está entendendo o que eu estou te falando? O livro de Jó é uma preparação para nós. É uma lembrança lá do futuro do que aconteceu lá atrás com Jó. Lá no futuro, alguém vai fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Lembrando, gente,
Lembra de Jó? Vamos ser fortes igual a Jó. E é isso. E é isso. E é isso. Vamos ler. Apocalipse 12 descreve o conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Ao longo dos séculos, seu clímax é o ataque final de Satanás ao povo do Criador. Apocalipse 13 apresenta os dois aliados do dragão, a besta do mar e a besta da terra. Esses dois poderes se juntam a ele para guerrear contra o povo do Criador. Embora as pessoas não entendam o que é mar e o que é terra, mar são todos os povos da terra, povos, tribos, línguas, nações. Esse é o mar. E a besta da terra, que é algo complicado de acreditar, mas são um sistema geopolítico. Que um vai se unir com o outro e todos vão crer só em um ser, que é o capeta. Tá certo? Apresenta os dois aliados. Ah, mas por que, Oliveira? Por que ele fez de acreditar? Porque se o sistema... Eu estou sempre falando, existem 3 sistemas políticos no mundo. Capitalismo, comunismo, socialismo. Né? São os 3 que sobreviveram. Porque a monarquia hoje só existe só no fato histórico, porque os países da Europa e da Ásia que ainda fala que tem rei em África, né? Fala que tem rei. Esses reis e nada é a mesma coisa. E tem o nazismo, tem outras situações que também não existe mais. Então, qual é a guerra que está tendo? O socialismo está se acabando, você não escuta mais nada sobre socialismo, e você hoje escuta muito só sobre comunismo, e o capitalismo está quietinho lá, quase ninguém está falando. Então, se você prestar atenção, os Estados Unidos basicamente já está comunista, o Brasil basicamente já está com o sistema comunista, enfim, é um sistema que está dominando o mundo inteiro. Só que vai entrar um novo sistema, e esse sistema, ele vai, porque o comunista, ele é contra o sistema religioso. Todo sistema comunista é contra o sistema religioso. Esse novo sistema que vai entrar, ele não é que ele é a favor do sistema religioso. Ele vai ser embasado em um sistema religioso, porque é a religião que vai segurar a massa, vezes um sistema econômico que é o governo que vai comandar. Então esse dinheiro digital já é para isso, é para escravizar a pessoa. Você com dinheiro digital, você vai poder fazer o quê? Porque você não vai ser dono de nada. Aí entra aquela questão da Bíblia. Não poderá comprar e nem vender se não tiver a marca. A marca pode ser o celular, pode ser qualquer outra coisa que facilite a compra e a venda. Mas para isso, você tem que ter autorização de alguém. Porque é o que vai acontecer. O celular é algo que, dentro de pouco tempo, você vai ter que ter autorização para manusear, para usar. E isso já está configurando nessas leis que estão sendo impostas que ninguém entende nada. A própria Rede Globo está fazendo leis que proíbe um monte de coisa na televisão. A Rede Globo quer que todos os canais do mundo
começando aqui pelo Brasil, tenha um padrão. Aquele padrão não pode sair daquele padrão. E aí? Se começa assim com a televisão, já vai para o rádio. Se começa depois do rádio, é o celular, é a internet. É que eles não podem fazer tudo de uma vez, então eles fazem num. Aí você vai, acha que é só naquilo ali, aí daqui a pouquinho está em outro, daqui a pouquinho está em outro, acabou. Eles aprenderam que para amassar o povo tem que ser igual o sapo cozinhando em água morna. Tem que ser devagar para não sentir. Então eles já aprenderam que para fazer com o povo tem que ser assim. Então o que acontece? Para você entender. Então o que acontece? Isso aqui, em Apocalipse 13:7, é para te lembrar o que aconteceu com Jó. E é doloroso. Você vê filho morrer, mãe morrer, pai morrer, neto morrer. Mas aquele que é santo vai passar por isso. Só que ele vai passar por isso, mas vai passar também, é os que não são santos, porque todo mundo vai morrer. Então o que acontece? Vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Não porque o apocalipse vai acontecer amanhã. Vamos torcer que enquanto estivermos vivos, não aconteça. Eu não quero que aconteça. E não é porque eu estou com medo, não. É porque eu não quero sofrer. Imagine eu, no meu estado, se o mundo do jeito que está, ele já está difícil de eu aguentar, imagine se as coisas piorarem 10 vezes mais, 100 vezes mais. Eu não quero sofrer, porque sofrimento eu já tenho. Então vamos torcer que não aconteça. É isso que eu estou falando. Porque vai acontecer, mas não no nosso tempo. Esses dois poderes se juntam a ele para guerrear contra o povo do Criador. Não é contra o povo do Criador. Eles têm que escrever umas coisas para enganar as pessoas. Não é contra o povo do Criador. É contra os 144 mil. O capeta, ele vai contra os 144 mil. Por quê? Porque os santos já foram derrotados. Você vai morrer glorificando a lei. Você vai morrer glorificando ao Salvador. Depois que vencer os santos, eles vão contra os 144 mil. Os 144 mil vão até o fim. Eles não são santos. Eles são os pilares da fé. Mas depois a gente fala sobre os 144 mil. Pergunta número 6. Pergunta número 6. Leia Apocalipse 13:4. Leia Apocalipse 13:4. Então vamos em Apocalipse capítulo 13, versículo 4, né? Eu não sei se vocês perceberam que eu não estou indo para o monte. Eu não estou indo para o monte porque realmente eu tenho passado muito mal. E também está chovendo. Hoje, pelo que estou vendo ali, quer dizer, eu não sei quem foi que fechou ali a cortina. Hoje que eu estou vendo ali, está nublado, mas ainda não choveu. Quando eu falei dia chuvoso, não é porque estava chovendo, não. É porque está nublado. Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. E assim está escrito. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aí, vamos também no versículo 8 e depois no versículo 12. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Aí agora no versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cujos a chaga mortal for apurada. Essa primeira besta, alguns falam que vai ser o sistema de Hitler que vai voltar,
E outros falam que é o João Paulo II que vai ressuscitar. Tanto um quanto o outro, se for levantado, vai ser algo realmente sobrenatural. Porque o nazismo, por mais que você não queira, o nazismo ele tem se perpetuado através dos filmes, das novelas, ao longo desses 100 anos. Agora, em pleno 2024, 1º de junho de 2024, coisa de uma semana mais ou menos, foi dado aí que a Alemanha comprou não sei quantos milhões de aviões blindados e tantas outras coisas. Não sei se eles estão se preparando para a guerra que vai acontecer por causa do problema lá da Rússia, ou se realmente é porque está na hora deles comprarem armas, enfim, não importa. Mas a primeira besta, como todo mundo sabe, pode ser algo relacionado ao Vaticano, né, que o Vaticano voltará a ter poder de novo, e isso tem a ver com João Paulo II, ou simplesmente o nazismo pode voltar a ser exercido, porque eu não conheço bem o nazismo. Uma coisa é que você lê no livro. Quando você lê sobre o comunismo no livro, é uma coisa linda. Quando você lê sobre o socialismo no livro, é uma coisa linda. Quando você lê sobre o sistema, não é sobre o que Hitler fez, estou falando sobre o sistema financeiro. E quando você lê sobre o nazismo no livro, é uma coisa linda. Tudo é lindo. Na literatura que eles querem que o povo entenda e julgue como bom, é lindo. Mas na prática, só pela misericórdia. É igual o capitalismo. O capitalismo, se você for pegar no livro, o capitalismo me dá direito a isso, me dá direito àquilo, caraca, que... Mas na prática, vai lá ver como que os americanos são. Vai lá ver. É um comendo o fígado do outro. Não existe amizade, não existe nada. Então, tudo que está escrito no livro é lindo. Só que na prática, são outros 500. Então, assim, eu não conheço bem o nazismo. Mas essa primeira besta ela pode ser o Vaticano realmente retornando o poder que o Papa tinha até 1798, ou o que Hitler fez, porque não foi Hitler, né? Essa guerra que chamam de Primeira e Segunda Guerra Mundial, na verdade, acontece desde o século XIX, dotada como a Guerra dos 30 Anos, depois de novo a Guerra dos 30 Anos. Começou a partir de 1914 e terminou em 1945. E antes disso foi a Guerra das Rosas, que houve lá no século XIX, que ninguém fala, que também durou 30 anos. Todas elas com a Alemanha tendo problemas sérios na guerra, porque a Alemanha se achava no direito de ter o que estava proclamando lá que era dela, e depois perdia. A Primeira Guerra Mundial perdeu, a Segunda Guerra Mundial, que nada mais é do que uma única guerra, de 1914 a 1945 foi uma guerra só, com um intervalo pequenininho de... Não foi nem intervalo, não foi nem intervalo. Foi a paradinha estratégica que a Alemanha fez para recondicionar todo o material bélico e, e retomar de novo. Tanto é que a Alemanha ela começou tomando só os estados que falam alemão. Depois que quis fazer graça com França, com Inglaterra, se Hitler tivesse parado só naqueles estados ali, Polônia, Dinamarca, só ali, naqueles estados ali que originalmente fala-se alemão, ou falava, que eu também não sei nem como está lá a questão da Europa, e ninguém ia se importar. Mas começou a mexer com judeus e começou a mexer com
com a França e a Inglaterra, que é o berço oficializado da maçonaria, se lascou. Então, o que acontece? Claro, tudo é profético, né? Isso que aconteceu com a Alemanha é profético. Porque as coisas têm que acontecer para terminar tudo que conhecemos como mundo. Então, vamos lá. Já lemos Apocalipse 13, versículo 4, versículo 8, versículo 12. Agora vamos para o versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Essa imagem da besta, uns podem estar falando que é João Paulo II ressuscitando, outros já estão falando que é a inteligência artificial, que de alguma forma a inteligência artificial ela vai ser robotizada a ponto de ser adorada, porque eu não sei o que o robô vai fazer de bom para a humanidade, mas vai facilitar tanto a vida do ser humano que realmente ela vai ser idolatrada. E os que entenderem que aquilo dali é mal, a própria inteligência artificial vai querer liquidar. Eu não sei se vai ser inteligência artificial ou se vai ser os fabricantes de robô, né? Mas vamos lá. Apocalipse 14, versículo 7. Dizendo com grande... Apocalipse 14, versículo 7. Dizendo com grande voz, temei ao Criador e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira do Criador, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aí o versículo 12 fala sobre a paciência dos santos. Também tem aqui Apocalipse 15, 4. E assim está em Apocalipse 15, 4. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse 16, 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 19, 20. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta. Olha a questão de Adão e Eva. E adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho do Salvador e pela palavra do Criador, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em sua testa, nem em suas mãos,
e viveram e reinaram com o Salvador durante 1000 anos. Viveram e reinaram, viveram e reinaram. Esses 1000 anos não quer dizer para sempre não, gente. Tá certo? Apocalipse 22:9. Apocalipse 22:9. Vamos lá. E disse-lhe: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro e adoram ao Criador. Que tema-chave parece em todos esses versos? E essa é a pergunta número 6. Observe o contraste. As pessoas adoram o Criador ou adoram outra coisa. O Criador é digno de adoração. Apocalipse 4:11. Vamos lá, Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11. E assim está escrito: digno és de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade não foram criadas. E por tuas vontades, meu Pai amado, e por tua vontade são e foram criadas. São e foram criadas. A controvérsia entre Cristo e Satanás começou no céu sobre a adoração. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14. Isaías 14:14. Vamos lá. Isaías capítulo 14, versículo 14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Gente, deixa eu pegar meu chá. Só um minuto. Eu fui lá, peguei meu chazinho, ó. Esse chazinho aqui, ele tá me ajudando bastante. Não é para dormir, não é para nada. É só para... Eu já percebi que depois que comecei a tomar ele, deu uma melhoradinha nas dores que eu sinto. Não é que ele é milagroso, não. Eita, abaixou aqui. Pronto. A controvérsia, voltando ali aqui, tá? Já li Apocalipse 4:11. Ah, não, estou em Isaías 14, né? Isaías 14:14. Vamos ler? E subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, gente, aqui temos que entender que a comparação entre poder e poder, Satanás ele sempre vai querer nos enganar. Ele sempre vai querer prevalecer e falar: é eles que me imitam, não sou eu que imito ele. Tá certo? Então vamos lá. Satanás queria adoração que pertencia apenas ao Criador. Ele tem êxito por meio da atividade da besta do mar. Apocalipse 13, versículo 4. E adoravam o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A besta do mar é a mesma que o chifre pequeno, que tentaria mudar os tempos e a lei. E exercia autoridade por 1260 dias. Isso é a Igreja Romana, o papado. Então, quando eu falo para você que a besta ela é o sistema político, porque você tem que entender o seguinte:
Nesses 1260 anos, a igreja ela foi espiritual e política. Ela exercia poder espiritual e poder político. Isso vai voltar a acontecer. Isso vai voltar a acontecer. Vai ser restaurado esse tipo de poder. Agora, como é que vai ser, eu não sei. Por quê? Porque o nazismo, eu não conheço. Uma coisa é o que está escrito no livro, outra coisa é a prática. Eu não conheço o nazismo. O comunismo, ele é contra a religião. O Estado ele tem um poder, mas o Estado ele não é religioso. Isso é o comunismo. O socialismo ele tem muita prática religiosa, porque existe aquele lado bondoso, que é tudo mentira. Todo socialista ele te dá uma migalha para colher um pão inteiro. É isso que é o socialismo. E o capitalismo, ele não se importa se você é religioso ou não. Porque a religião do capitalismo é mamon, é o dinheiro. Então, esses três sistemas políticos vão ser comprimidos para se tornar um só. Agora, vai se tornar o quê? Porque os outros já acabaram. O monárquico, o religioso, o nazismo e tantos outros. Isso acabou. Então, vai restabelecer isso de novo. Agora, como? O Vaticano ele vai voltar a ter poder. Pode ser até não ser mais a Igreja Católica. Pode ser uma outra religião. Pode ser o muçulmano. Pode ser a evangélica. O poder ele vai surgir de novo, sendo político e religioso junto, como foi do ano 260 até 1798. Sendo que sabemos que a oficialização do Vaticano foi a partir do ano 500. Mas, né, voltando aqui a meia dúzia de seis, esses 1260 anos já foram. Isso aí foi uma profecia cumprida. O Vaticano ele mudou a lei do Divino Criador, ele mudou o tempo, o calendário, aquilo que era para ser visto perante a Lua começou a ser visto pelo Sol, aquilo que era para ter 360 dias passou a ter 365 dias, e um tempo desse atrás aí, coisa de um mês ou dois atrás, dentro dos estudos, depois você pesquisa aí no Google, pesquisa no YouTube, alguns estudiosos, eles entenderam e acharam que o Papa do século VIII, do século VII, Papa do século VII, 1600 e pouco, século VII. Ele adulterou em 200 e poucos anos a data. Então, na verdade, se fôssemos contar, hoje seria o ano 1700 e alguma coisa depois de Cristo. Então, isso são coisas, 1700 e pouco depois de Cristo. Não estamos. É porque isso aí jamais vai oficializar. Mas se isso for verdade, que o Papa dos séculos 1600 e pouco é século VII, né? 1600, não, 600 e pouco é século VII. Se isso for verdade, ele adulterou em 200 e poucos anos, então não estamos no ano 2024, estamos no ano 1700 e pouco. Isso aí tem que ser mais estudado. Eu estava aqui até pesquisando mais, mas o sistema até abafa. O Instagram, o YouTube, o Facebook até abafa. Eles falam que é fake news, porque tudo que relata a verdade, tudo que faz você, pessoa igual a mim, comum, pensar, refletir, entender que o sistema está indo contra
a sua pessoa, a sua integridade, a sua inteligência, eles falam que é fake news, eles falam que é uma notícia falsa e corta. Porque a notícia verdadeira tem que partir deles, e não do pensante. Mas voltando aqui à leitura. A besta do mar é a mesma que o chifre pequeno. A besta do mar é a mesma que o chifre pequeno que tentaria mudar os tempos e a lei e exerceria autoridade por 1260 dias, que são 1260 anos. Proféticos, isto é, por 1260 anos. Daniel 7, 25, Apocalipse 13, 5. Vamos olhar aqui primeiro em Apocalipse 13, 5, depois em Daniel. E foi-lhe dado uma boca, Apocalipse capítulo 13, versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, isso é, 3 anos e meio. Agora vamos em Daniel. Vamos lá, Daniel. Daniel 7, 25. Daniel 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e por tempos e a metade de um tempo. 3 anos e meio. Um tempo, um ano. Tempos, plural, 2 anos e meio. 6 meses. 3 anos e meio. Tá? Apocalipse 13, 5 já li. A única parte dos 10 mandamentos que trata do tempo é o 4º mandamento. Esse poder tentou mudar o dia da adoração do sábado para o domingo. Não é do sábado para o domingo. Do 7º dia para o 1º dia. Os verdadeiros adoradores, eles vão querer adorar o 7º dia, e não o sábado. E vão rejeitar o 1º dia, e não o domingo. Sábado significa dia de Saturno. Domingo, que em latim tem um significado de Dominus Dei, né? o dia do sol, o dia... Enfim. Então, domingo é o dia do sol, é o dia do Deus Sol, Dominus Dei, é o dia do Deus Sol. E sábado é o dia do Deus Saturno, ou de Saturno. Então, você não adora nem o sábado, nem tampouco o domingo. Você vai guardar, porque não é adorar. Porque, olha, misericórdia, até eu falo às vezes, até eu vacilo. Não é adorar o 7º dia. É guardar a lei, guardar o 7º dia. Guardar não o 7º dia, porque o 7º dia existe por minha causa. Não sou eu que existo por causa do 7º dia. É guardar a lei. É olhar para o Criador e falar assim, ó, quem me sustenta é o Criador, e não é guardar a lei. Tá? Não é adorar o sábado, nem o domingo, nem o 7º dia, e nem o 1º dia. Procurar mudar o dia da adoração do 7º dia que o Criador deu como sinal da sua autoridade. Êxodo 31. Êxodo 31. Êxodo 31. Eu tiro o óculos, mas já tem que botar de volta. Êxodo 31, versículo 13. E depois Ezequiel 20.
Tudo está falando do sábado, tá, gente? Vamos lá. Tu, pois, fala, 13, Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis o meu sétimo dia, por o meu Shabá, né? Oh, meu pai, de novo já desceu aqui. O meu Shabá. Porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou que vos santifica. E em Ezequiel 20, 12 e 20 é a mesma coisa, tá, gente? Está escrito aqui. Mas vamos lá. Eu falei que eu ia ler, então estou lendo. Eu estou lendo porque se eu lendo já é difícil, imagine para quem faz o estudo bíblico. Ezequiel 20, 12. Vamos lá. E também lhe dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou. E 20. Santificai o meu sétimo dia, ou o meu Shabá, ou o sábado, e servirão de sinal entre mim e vós. Então, assim, por mais que você queira negar, por mais que você queira não aceitar, o Criador, ele nos deu essa contenda do dia, porque pensa bem como que o Criador ele é simples nas coisas. Ele chegou e falou assim: eu vou inventar um dia aqui e vou santificar ele. De todos os dias do universo que vai existir, desses 2024 anos, seguindo o que está escrito na Bíblia, que ele fez o mundo e todo o universo em 6 dias, ele falou assim: vou pegar o sábado aqui, né, vou pegar o sétimo dia, já que querem seguir o sol, porque pela lua o calendário é outro, tá? Mas vamos falar para esse calendário romano. E roubaram da Grécia, que a Grécia roubou do Egito, e assim vai. E o Egito roubou dos Sumérios. Esse calendário solar ele foi roubado de um para o outro, tá? Roubado mesmo. Então o que acontece? A gente chegou e falou assim: eu vou fazer o sétimo dia porque esse dia ele vai ser refutado, ele vai ser questionado, ele vai ser odiado, só porque eu santifiquei ele. Então, quando você percebe que dentro de uma matemática o divisor de 7 não dá 7, dá 8, e no divisor do mês, quando você conta as 4 semanas, dá 28, e não 30 nem 31, quando você segue a lua, ou no calendário, você começa a perceber o seguinte. Para você entender. Engraçado, o Criador, ele destrói toda a artimanha de Satanás, o Criador ele destrói toda a artimanha de Satanás com coisas simples. O Criador ele nunca fez nada de espetaculoso para destruir as artimanhas de Satanás. Ele simplesmente só falou: eu vou santificar o sétimo dia. O sétimo dia vai ser o divisor de águas. O sétimo dia vai ser o dia que as pessoas vão contar a semana, o mês, o ano e o milênio. E para que as pessoas entendam que o sétimo dia é meu, eu vou escrever aqui em Gênesis que os luzeiros do céu é para contar
tempos e tempos. É porque através do luzeiro, isso é, da lua, saiba em qual mês está, em qual dia está, em qual tempo está, que vai servir para a agricultura, vai servir até para o cabelo. Todo mundo sabe que cortar o cabelo em lua minguante acontece isso e aquilo com o cabelo, na lua cheia acontece isso e aquilo com o cabelo, a decrescente, a crescente. Até para cortar o cabelo, quando você olha para a lua, serve para alguma coisa. Então ele deixou a lua como sinal. E para que a gente entendesse que dia, que mês, que anos e que anos estamos. Tanto é que a NASA, como qualquer outra empresa do mundo que lida com o cosmos, eles conhecem toda a história do universo através da posição das estrelas, da Lua. Então isso é uma coisa assim, bastante simples que o Criador fez, que contraria o mundo todo, porque contraria Satanás. Não é que Satanás é inimigo do sábado, porque o Criador santificou o sábado, não. Porque somente os que adoram o Criador conseguem guardar o sétimo dia. Os que têm consciência e adoram o Criador guardam o sétimo dia. Se você não adora o Criador, você não vai conseguir guardar o sétimo dia. Tu vai querer continuar na igreja tradicional, simbolizando Roma, porque Roma que fala que tem que guardar o domingo. Aí as igrejas tradicionais, para falar que não são seguidoras de Roma, fala que o seu dia de guarda é o dia que a sua empresa te dá como folga. Porque Satanás ele sempre vai usar de subterfúgio para te enganar. E é isso que as pessoas não querem entender. Que o pecado é gostoso. Quem não gosta do fácil? Eu gosto do fácil. Qualquer um gosta do fácil. Qualquer um gosta do fácil. Voltando à leitura. É uma tentativa de usurpar a autoridade divina no nível mais básico possível. Nesse ponto está o foco do conflito final sobre a verdadeira e a falsa adoração. O Apocalipse identifica os fiéis como os que guardam os mandamentos. Isso inclui o sétimo dia, e não o primeiro. Os que recusam o último convite dos 3 anjos para adorar o Criador em seu santo dia. Isaías 58:13. E que adoram a besta em seu falso sábado, que é o domingo. Receberão a marca da besta. Então vamos lá, Isaías 58:13. Isso aqui é o rodapé que eu estou lendo, tá, gente? Isaías 58:13. E assim está escrito em Isaías capítulo 58, versículo 13. Se desviastes, se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e os honrares não seguindo a teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falareis a tua própria palavra. Então, gente, a página 67, quarta-feira, terminou. Vamos agora para quinta-feira? Quinta-feira, fala sobre as 3 mensagens angelicais. Vamos para quinta? Então vamos lá. Então, voltando. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, que eu botei ali na TV Novo Tempo. Daqui a pouquinho eu vou sair e eu botei a televisão para desligar sozinha dentro do horário que eu vou sair.
Então, voltando aqui. Voltando ao estudo de quinta-feira, as 3 mensagens angelicais. Hoje, 1º de junho de 2024, e as 3 mensagens angelicais está alicerçada no livro de Oséias, capítulo 6. Vamos ler? Oséias, capítulo 6. E está escrito assim, Oséias, capítulo 6. Vinde e tornemos ao Criador, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. A página 68 está alicerçada em cima de Oséias 6. Aqui no livro é quinta-feira, 30 de maio, tá? Mas hoje é sábado, 1º de junho de 2024. E começa assim a página. As 3 mensagens angelicais. O primeiro anjo disse, com voz forte, temam ao Criador e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que é para que demos nossa suprema lealdade e adoração sincera. Opa, calma aí. Desculpa. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Está escrito assim, Apocalipse 14, 7. Dizendo com grande voz, temei ao Criador e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Então, gente, eu acabei pulando uma linha aqui, por isso que eu li errado. Esse chazinho que eu estou tomando aqui é de carqueja, com mais outras ervas. Tem um montão de erva. E me deu uma ajudinha aqui, que eu estava sentindo muita dor aqui assim no rins, no fígado, me deu uma ajudinha. Não é que passou a dor não, mas deu uma melhoradinha. Vamos lá. O apelo do céu é para que demos nossa suprema lealdade e adoração sincera ao Criador, à luz do juízo iminente. O segundo anjo declarou, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. Vamos lá? E outro anjo seguiu dizendo, caiu, Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Babilônia representa um sistema religioso caído que rejeitou a mensagem do primeiro anjo em favor de um falso sistema de adoração. Por isso, Apocalipse 14, 9, adverte contra adorar a besta e a sua imagem. Adverte, por isso que Apocalipse 14, versículo 9 ao 11, adverte contra adorar a besta e a sua imagem. A escolha será entre adorar ao Criador e adorar ao capeta. Cada pessoa decidirá quem terá sua lealdade, o Salvador ou a besta. Vamos ler aqui Apocalipse 14, versículo 9 em diante. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira do Criador, que os deitou não misturado
no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Pergunta número 7. Leia Apocalipse 14:12. Quais são as suas características daqueles que se recusam a adorar a besta? Porque ambas são de vital importância. 14:12. Vamos ler? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos e os que esperam no Salvador. No fim dos tempos, o Criador fará um povo leal a ele diante da maior oposição e perseguição mais feroz da história. Por meio do dom da justiça de Cristo, esse povo será obediente e cheio da misericórdia. Eu não gosto de falar graça, porque graça significa que você já está agraciado, tanto faz, tanto fez. Não, mas misericórdia cria-se uma dependência de você ser justo, correto, fiel, para que o Criador, o Senhor, te recompense. Porque misericórdia é o favor imerecido. Graça é algo que parece que é de graça, né? Então, além de graça ter um nome pagão, ainda tem essa questão de parecer que é de graça, né? Que você não precisa fazer nada, fica com um barrigão aqui, ó, pra cima, esperando cair do céu. Adorar o Criador está em oposição direta a adorar a besta. E essa adoração é demonstrada por meio de observância dos mandamentos do Criador. O conflito final sobre a fidelidade de Cristo ou a lealdade ao poder da besta será como foco a adoração, e no centro desse grande conflito entre o bem e o mal estará o sétimo dia. Os comprometidos seguidores do Salvador não só terão fé no Salvador, mas também terão fé de Salvador. Isso é, eu não terei só a minha obediência em Cristo, mas eu terei a obediência de Cristo. É grande isso, né? Eu não terei, entenda, eu não terei só a obediência em Cristo, a espera, a paciência, mas eu terei a obediência de Cristo. É uma coisa forte, grande, que é uma fé tão profunda, tão confiante, tão comprometida, que todos os demônios do inferno e todas as provações da terra não podem abalá-la. Esta fé torna possível confiar quando não se pode ver, crer, quando não se pode raciocinar, e esperar quando não se consegue entender. A fé do Salvador é um dom que recebemos pela fé. Vai conduzir-nos na crise que se aproxima, quando a crise final estourar e enfrentarmos boicotes econômicos, perseguição, prisão e a própria morte. A fé do Salvador nos levará para a última hora da terra. Como o Criador está preparando a sua fé para hoje e o que virá no futuro? Isso é o que está no rodapé. A página 68 já está lida, tá, gente? Agora iremos para a sexta-feira e depois a lição 10. A lição 10 vai começar amanhã, mas eu devo começar a leitura só terça-feira. Eu só vou ler amanhã a lição 10 se realmente for oportuno. Porque senão eu termino o estudo e eu preciso para levar até o último dia da semana. Senão, vamos lá. A sexta-feira vai começar, tá bom? Vou dar uma paradinha aqui e começar de novo.
Já abre sua Bíblia em Oséias 7. Vamos lá. Olá, tudo bem? Sou Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, 1º de junho de 2024, cheguei aqui na sexta-feira, dia 31 de maio. E o estudo aqui está como estudo adicional. Estudo adicional do livro da Escola Sabatina, O Grande Conflito. Então vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Dentro da sabedoria. Na ausência do testemunho bíblico a seu favor, muitos esquecendo-se de que no que o mesmo raciocínio foi empregado contra Cristo e seus apóstolos, insistiam com incansáveis persistência, porque nossos grandes homens não compreendem essa questão do sétimo dia. Apenas poucos creem como vocês. Não pode ser que vocês estejam certos e que todas as pessoas cultas no mundo estejam erradas. Para refutar esse argumento, bastava citar os ensinos das Escrituras e a história de como o Criador lidou com seu povo em todos os tempos. Ellen G. White, Grande Conflito, página 383. Página 383. Eu estou pegando o grosso porque o fino vai até 280. Vamos para o grosso. 383. Proclamando segundo as próprias palavras da Escritura. O que conduziu este movimento foi a descoberta de que decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém. Aqui está falando sobre o ano 457 a.C., que foi lá no livro de Esther, tá? Livro de Esther. Aí depois fala um pouco de Paulo. Tá bom. O primeiro mês judaico, ainda eles escrevem assim, primeiro mês judaico. Vamos lá. Os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que fazendo isso estavam guardando o sábado bíblico. E hoje existem cristãos verdadeiros em todas as igrejas que creem sinceramente que o domingo é o dia do repouso. Domingo não, o primeiro dia da semana. O Criador aceita a sinceridade de propósito e a integridade de tais pessoas. Porém, quando a observância do primeiro dia for imposta por lei e o mundo for esclarecido sobre a obrigatoriedade do verdadeiro sétimo dia, quem então transgrediu o mandamento do Criador para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma? Estará honrando mais o papado do que o próprio Criador. E somente depois que essa situação estiver assim claramente exposta perante o povo, e este for levado a escolher entre os mandamentos do Criador e os dos homens, e que aqueles que continuam a transgressão receberão o sinal da besta. O Grande Conflito, 377. Mas engraçado, para que o cara tá botando a página do Grande Conflito 377 se isso está na Bíblia? Põe o versículo da Bíblia, o livro. Meu pai amado, vamos lá, página 377 do Grande Conflito. Ah, meu pai amado, é cada coisa. 377. Porque o negócio é botar ele mais na cabeça da galera.
Vamos lá. Está na Bíblia, pô. Vamos lá. Profecias cumpridas. E que ocorreram no passado se havia sugerido Charles Fitch a preparação de um diagrama profético com o propósito de ilustrar as visões de Daniel. Parte da profecia de Ezequiel também foi uma fonte de força e conforto aos crentes, e veio ainda a minha palavra do Criador. Os crentes, expectantes e regozijam, crendo que aquele que conhece o fim desde o princípio. A parábola da 10 virgens. Então, a página 377 não está falando nada sobre isso aqui, não. Mas está na Bíblia, todo mundo sabe onde está. Perguntas para consideração. Por que devemos vigiar para que os eventos finais não pequem? Opa, desculpa. De novo, perguntas para consideração. 1. Por que devemos vigiar para que os eventos finais não nos peguem despreparados? 2. O juízo e a lei se harmonizam com salvação. Somente pela graça, mediante a fé? Isso é uma pergunta, tá, gente? Como podemos... O 3. Como podemos testemunhar aos que não compreendem o significado verdadeiro dia de descanso e sinceramente guardam o domingo, o primeiro dia da semana? 4. Quais são os perigos da união da igreja com o Estado? Sendo cristãos, como deve ser o nosso relacionamento com o governo? Aí lá no rodapé está assim: respostas alternativas. A lei dos 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. 2. A lei do Criador é eterna. O cristão deve temer ao Criador e guardar os seus mandamentos, pois este é o dever de cada pessoa se amarmos ao Criador e guardarmos os seus mandamentos. 3. A lei do Criador é santa, justa e boa, sendo uma transcrição do caráter divino e o fundamento do seu trono. 4. O sábado é um memorial da criação e aponta o Criador como nosso Criador. Por isso, devemos lembrar deste dia para o santificar conforme o mandamento. 5. Satanás está irado contra a igreja, porque ela é fiel ao Criador. Ele está irado porque sabe que lhe resta pouco tempo. 6. A marca do capeta e a falsa adoração. 7. Aguarde os mandamentos do Criador e a fé no Salvador, para nos mantermos firmes e fiéis ao Criador. Precisamos ter a fé no Salvador. E assim termina sexta-feira, 31 de maio, página 69, página 69. Gente, a lição 10 está explicando sobre espiritualismo exposto, tá bom? Não sei se amanhã eu vou ler. Se eu ler, li. Se eu não ler, espera um pouquinho que vai acontecer. Vamos orar? Meu dia ainda nem começou. Meu dia nem começou. Vamos orar? Então vamos orar. Vamos orar. Amado Pai, obrigado por hoje ser o 7º dia e obrigado por ter posto em minha mente para não quebrar o seu dia. Obrigado por mais uma vez me cobrir com teu espírito e sabedoria. Obrigado por mais uma vez me dar essa oportunidade de falar em teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado. Te peço que através de Salvador abençoe-me, me tirando dessas amarguras que esse problema de saúde me traz.
e libertando e curando. Da mesma forma, te peço por cada filho, filha, neto e neta minha, que aonde eles estiverem, Pai, cubra eles com o teu Espírito Santo, libertando cada um deles de toda mazela, de todo mal, de todo demônio, de toda inveja, de todo olho grande. Ah, Pai, através de Salvador também te peço por cada homem, por cada mulher que está vendo esse vídeo. Entre no lar de cada um deles, de cada uma delas, abençoando e ministrando a vida de cada um, de cada uma. Ponha o entendimento na mente e faça segundo a tua vontade. É o que eu te peço através de Salvador, Pai. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Gente, se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Não trabalhe, não discuta, não brigue, não ande mais do que 1 ou 2 quilômetros e não vá à rua com carteira, com dinheiro, com celular. Não vá à rua, porque se você for à rua com celular, com carteira, com dinheiro, com cartão, você vai acabar gastando dinheiro, você vai acabar fazendo comércio. A única forma que você tem de acostumar a não fazer as coisas no sábado é se protegendo, é fazendo por onde? Por onde? Por onde? Você aos poucos vai aprender a abastecer seu carro na sexta-feira antes de anoitecer. Você aos poucos vai aprender a ir no mercado até sexta-feira para abastecer sua geladeira. Você aos poucos vai entender que sábado não é dia de receber visitas que não têm o conhecimento e o entendimento da fé. Por quê? Porque uma visita que não guarda o sábado vai chegar com assuntos mundanos, falando sobre dinheiro, falando sobre comércio. E você tem de domingo a sexta-feira para evangelizar essa pessoa, não precisa ser no sábado. Sábado tem que ser o dia que você vai buscar suas forças para ser renovado. Por quê? Porque só assim você vai acostumar a guardar o sábado. Só assim você vai acostumar a guardar o sétimo dia. Só assim você vai entender aonde está o erro na sua vida e por causa disso você não consegue guardar o sétimo dia. Então, aprenda só isso que eu estou te falando. Sábado é um dia para você ficar junto com as pessoas da mesma fé. É o dia que você tem que fazer por onde? Eu vou na igreja, nem carteira no bolso do põe. Se for, tira o cartão de crédito, tira o cartão de débito, tira o dinheiro dentro da carteira, tira até o Rio Card para tu não pagar passagem. Vai que do nada, tô cansado, tô cansado. Pega o Rio Card e paga a passagem. Tira até o Rio Card da carteira, da bolsa. Porque sábado não é dia para você fazer negócio. Ah, mas a igreja adventista que eu vou é uma légua de distância, longe pra caramba, tem que pagar passagem. Aí são questões, meu amigo, minha amiga, que você poderia ir de bicicleta, ir de moto, ir de carro. É só ir de bicicleta. Monta na bicicleta e vai. Ah, mas é 3, 4 bairros depois. Ah, eu acho incrível uma adventista ser tão longe assim da sua casa. Mas, caso seja, vá de bicicleta. Não dá para ir de bicicleta? Compre uma moto. Compre um carro. Ah, sou pobre para isso. Então, paga a passagem. A passagem de ônibus tem que ser a última questão. Depois que você tentar todas as outras, aí você lembra da passagem de ônibus. E pronto. Uma bicicleta elétrica está 2, 3 mil. Você pode comprar uma bicicleta elétrica. Um triciclo. Mas se mesmo assim você não for pobre o suficiente para não poder comprar,
Vá de ônibus, não tem problema nenhum, mas pagar passagem de ônibus, botar um motorista para trabalhar no dia de sábado porque você quer ir para uma igreja, é a última coisa que tem que se passar na sua cabeça. É a última coisa, literalmente. Tá bom? Seja abençoado você e sua família.